Oi, gente, seja muito bem-vindo aqui no canal. Prazer, meu nome é Joquebede e hoje o vídeo de passo a passo é dessa necessaire que vai servir aqui em casa como estojo, tá? O motivo desse vídeo é porque eu tenho 3 filhas e quando eu fui comprar material escolar essa semana, os estojos, principalmente os estojos, estavam muito caros. Então, se você tem filho, se você tem sobrinho e tem uma máquina de costura em casa, eu recomendo você fazer esse estojo, tá? Não é difícil, eu nunca tinha feito. Então, o motivo do meu vídeo é o quê? Te incentivar a você fazer também, tá? Olha só que lindo, olha o acabamento, tá? Olha o acabamento. Vamos abrir por dentro? Olha só como que ficou por dentro. Esse daqui eu não utilizei forro, tá? Eu vou te mostrar como eu faço com forro. E depois, do mesmo jeito que é com forro, você pode fazer sem o forro, tá bom? Então, é uma maneira pra gente economizar nesses voltas-aulas, tá? Eu comprei 50 centímetros de corino. Então, 50 centímetros de corino dá pra fazer necessaire desse tamanho. Deixa eu só pegar a fita métrica. Olha o tamanho de 21 centímetros. Essa aqui por 10 de altura. Que ele fica aqui, ó. 10 não, 9 de altura. Tá? Então, vale muito a pena para você fazer, vale muito a pena mesmo. O material que você vai utilizar é em conta, não é caro. Então, você vai utilizar o quê? Corino. Aí tem muita gente que pode estar perguntando, nossa, mas tem vários vídeos ensinando esse passo a passo. Mas quando muitas vezes eu procurei os vídeos, aí fala assim, material sintético. E eu sou daquelas que gosta de saber do nome. O que você utilizou? Então, vamos lá, né? Então, eu utilizei corino. Esse aqui, ó, corino. Você pode ir na loja de tapeçaria, você vai encontrar, tá? Esse aqui é uma estampinha bem lindinha. Eu fiz outra também numa estampa, vou mostrar pra vocês. Nessa estampa aqui, que ficou perfeito, tá? Então, a gente encontra esse daqui, eu fiz 4 dessas necessaire, desses estojos, e ainda fiz um magrinho. Na próxima quarta-feira, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz o magrinho, tá? Que é um bem magrinho, que é ótimo pra colocar só lápis e borracha, pra não misturar com os lápis de cores, canetinha. Então, vamos lá. Então, eu utilizei corino, zíper. Aqui, eu comprei agora dessa vez o zíper de metro, mas você pode comprar aquele zíper normal, tá? Que é de 40 centímetros. Porque o zíper de metro você tem que colocar o cursor. Então, foi uma luta pra colocar o cursor, porque também era a primeira vez também. Pra fazer o forro, eu vou estar utilizando o TNT gramatura 80, tá? Linha de costura, máquina de costura, tesouras. Então, vamos lá pro vídeo. Então, vamos lá. Aqui eu tô em um zíper, 40 centímetros, já com um cursor. Aqui no corino, eu cortei um quadrado de 30 por 30, tá? Então, esse quadrado é o do corino, é o tecido principal. Então, se caso você for fazer com outro tecido, você vai utilizar um quadrado de 30 por 30. Pra fazer no corino, então, deixar bem claro, no corino, eu vou estar utilizando, se for pra você fazer com forro, vou estar utilizando um TNT com o tamanho maior, tá? Porque senão, na hora de fazer as caixinhas de leite, ele vai dar errado e não vai ficar bom. Já fiz, tá? Então, eu vou estar utilizando o forro de 34 centímetros por 33. Então, 34 por 33. Então, ele vai sair um pouquinho maior, tá? O corino, eu já vou adiantando pra vocês. O corino, ele dá uma seguradinha na máquina, tá? Então, tenha paciência com ele, mas ele deixa um resultado super bacana na peça, tá bom? Então, vamos pra máquina pra gente fazer a nossa peça. Eu vou virar a minha estampa pra esse lado, porque eu quero que fique dessa maneira aqui, ó. Com os desenhos assim, tá? Então, vamos lá. Eu vou primeiro costurar o meu zíper. Então, aqui, ó, do lado direito do meu zíper, eu coloco do lado direito
com o corino. Então, eu vou vir aqui e vou fazer uma costura daqui até aqui, tá? Eu vou fazer ali na máquina, volto aqui pra mostrar pra vocês. Prontinho, já fiz a minha costurinha, dei uma aberturinha aqui no zíper, só pra passar a costura, tá? Sempre deixando ele fechadinho aqui, porque depois quando for fechar, aí aqui vai ficar um acabamento bem legal. Vou pegar o meu forro, se você não for fazer com forro, então você pula essa parte, tá? Pego o meu forro, venho aqui, ó, e passo uma costurinha em cima da onde a gente passou. O que que eu faço? Às vezes, o TNT, ele dá uma seguradinha também na máquina, tá? Então, eu faço o seguinte, eu pego uma prisilinha, pode ser uma prisilinha qualquer, um alfinete, não sei se vai conseguir furar, tá? Então, pego uma prisilinha, marco aqui, viro do lado de cá e olha, eu vou passar uma costura em cima da costura aonde eu fiz, aonde eu preguei o corino no zíper. Então, passo uma costurinha aqui e volto com vocês. Pronto, já fiz a minha costurinha aqui. Venho aqui, abro ele. E agora, eu vou rebater esse zíper. Então, eu viro ele assim e venho aqui e faço uma costurinha passando a minha costura aqui em cima, tá? Então, eu posso puxar um pouquinho esse zíper pra depois eu abrir novamente, tá? Então, cuidado pra não abrir todo, mas se caso você está utilizando zíper de metro, você pode tirar e depois colocar novamente, tá? Mas só que é chato. Então, agora na máquina, o corino, como ele dá uma agarradinha, então você segura firme aqui e vai puxando devagarzinho, tá? Vai puxando devagarzinho, aí ele dá uma andadinha melhor na máquina doméstica. Resolvi colocar aqui pra vocês verem como que eu faço, tá? Então, eu seguro a pontinha aqui e eu começo costurando, mas sempre dando uma puxadinha, porque senão ele garra mesmo, tá? Então, vamos lá. Prontinho, terminei. Uma das coisas que eu também esqueci de falar no começo da lista de materiais é o viés, tá? O viés, eu estou utilizando aqui o fino, mas se você quer acertar, né? Porque aqui eu acabei comprando errado, compre o viés largo, tá? O viés largo vai te auxiliar melhor para fazer. Se você já tem o viés fino, então use o que você tem, tá? Mas o viés largo é bem melhor para se mexer do que o fininho. Agora, eu vou estar costurando o outro lado, tá? Então, o outro lado, vou fazer o quê? Vou colocar direito com direito, bem aqui, ó, na linha. E vou passar uma costurinha aqui, tá? Eu passo uma costurinha aqui, eu volto com vocês para quando a gente for colocar o forro. Fiz aqui a minha costurinha, aí agora eu vou virar minha peça. E venho aqui, ó, por trás, e vou colocar o meu forro e vou fazer uma costura aqui, tá? Uma costura aqui atrás, reta, e eu volto com vocês, tá? Pra mostrar como é que ficou. Olha, prontinho, já costurei. Então, eu venho aqui, vou lá no meu zíper e abro o meu zíper, tá? Enfio a mão aqui dentro, abro o meu zíper, vou colocar... Vou desvirar essa peça. Vamos lá. Vai dar certo, tá, gente? Você pode também tá abrindo o zíper. Eu acho que agora eu vou abrir esse zíper, tá? Mas se você estiver fazendo com outro, você não precisa. É só desvirar mesmo a peça. Depois a gente coloca o cursor novamente. Aqui, ó. O cursor tá aqui ainda. Então, aqui, depois é só passar direto e depois voltar o cursor pra poder deixar fechadinho, tá? Mas se você não conseguir deixar fechadinho aqui na ponta do zíper, não tem problema também, tá? Eu vou te mostrar como é que faz, como é que fica, pra não ficar, na hora de fechar, pra não ficar feinho na hora de costurar, tá bom? Então, aqui eu arrumo tudinho, que a gente vai rebater também desse lado o nosso forro, tá bom? Então, vamos lá. Venho aqui e vou fazer
rebater o zíper aqui, tá? Então, aqui a gente já tinha feito e aqui eu faço também. Então, eu passo uma costurinha daqui até aqui e fecho, rebato esse zíper, tá? Vamos lá, a nossa necessaire, nosso estojo já tá quase pronto, tá? Nessa hora, você vai olhar aqui e vai pensar assim, xiii, a menina passou as medidas erradas, né? Porque olha só a sobra que tá aqui. Gente, não vai ficar assim, tá? Eu fiz ele com as medidas certinhas, de 30 por 30, não deu certo. Não deu certo no corino. Não sei se em outros tecidos dê certo, mas no corino não deu certo, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês. Olha, aqui é do lado direito, né? Vamos desvirar nossa peça, porque a gente vai terminar as costuras e fazer as caixinhas de leite, tá? E fazer as caixinhas de leite. Então, eu desvirei aqui, dou uma fechadinha no meu zíper. Olha só como que o forro assentou. Você tá vendo? Opa, eu levantei lá em cima. O forro assentou, então aqui você vai conseguir mexer com ele. Do outro jeito, quando você corta a mesma medida, tanto do TNT quanto do corino, o que que acontece? O corino, ele fica embolado aqui dentro, apertadinho aqui dentro, e não fica bom, tá? Não fica bom, já vou te avisando. Então, agora vamos lá. Feito isso aqui, desvirou a minha peça? Venho e vou marcar aqui, ó. Vou dar um piquezinho pra gente marcar o meio. Dou um piquezinho no TNT e também no corino, tá? Tesoura molada. Faço isso no meu outro lado. Arrumo aqui os dois. Você vê que aqui vai estar sobrando mesmo o TNT, porque a gente cortou um pouquinho a mais, então eu posso tá cortando bastante aqui do TNT, tá? Porque depois a gente vai tirar esse excesso. Então, feito isso aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou voltar, dobrar desse jeito aqui. E vou procurar aqui, ó, o zíper. Aqui, aonde eu marquei, juntar os dois aqui, ó. Juntei aqui, vou pra máquina, eu passo uma costurinha aqui e também do outro lado. Então, se caso o seu cursor ficou aqui e aqui ficou paradinho, então você coloca aqui, ó, um em cima do outro, olha aqui, ó, um dentinho em cima do outro e passa uma costura, tá? Não vai ficar feio o arremate, se você tem dificuldade de tirar o cursor e colocar novamente, tá? E quando você compra de 30 centímetros, 40 centímetros, perdão, o zíper já pronto, às vezes ele já vem fechadinho, tanto de um lado quanto do outro. Então, não tem como tirar o cursor, né? Só se cortar, né? Aí não vale a pena. Então, você faz isso, tá? Então, vamos costurar uma costura desse lado e uma outra costura desse lado aqui também. Então, costurei desse lado, costurei desse lado. Aqui eu já tirei o acabamento, tá? O excesso. Aqui eu já vou retirar também o excesso. Não precisa cortar muito rente a costura, tá? Só pra tirar o excesso pra não ficar tão grosseiro. Então, fiz isso. Agora, eu venho com viés. Como o meu viés é o fino, deixa eu cortar aqui, pegar aqui de um tamanho. Como o meu viés é um fino, eu não vou ter como fazer colocar o viés do jeito certo, né? Depois ele fica dessa forma. Então, o que que eu faço? Eu abro o meu viés, vou ficar assim. Eu passo uma costurinha aqui, do mesmo jeito que a gente ia colocar mesmo um viés. Mas quando eu for para dobrar, eu venho mostrar para vocês como que eu faço também, tá? Então, abri meu viés, passo uma costurinha aonde tem essa linha imaginária vincada, tá? Então, essa linha aqui, eu passo uma costurinha aqui também. Pronto. Aqui eu já fiz a costura, então eu venho aqui, ó, abro o meu viés. Eu só estou fazendo isso porque o meu viés é o fino, tá? Então, se você estiver fazendo com grosso, não precisa fazer isso. Com grosso é só dobrar, fazer a dobra direitinho, tá? Então, eu abro o meu viés, venho abrindo ele todinho. Deito ele para esse lado e venho e faço uma costurinha, tá? Bem fininha aqui do outro lado para pregar
esse viés, tá? Pra rebater esse viés, tá? Então, eu faço isso desse lado e faço isso também desse lado daqui, tá? Então, eu vou fazer dos dois lados e venho mostrando pra vocês como que ficou. Então, vamos lá. Já costurei dos dois lados, eu venho aqui e tiro esse excesso, tá? Tiro esse excesso. Vamos do outro lado. Tiro o excesso dos 4 lados. Prontinho. Feito isso aqui, vou te ensinar um molde, tá? Um molde pra gente fazer a nossa caixinha de leite. Que você não vai errar, não vai ficar torto. E uma outra dica, caixinha de leite, você só vai fazer depois que isso aqui estiver prontinho, tá? Eu já tentei fazer também caixinha de leite antes dessa parte que tiver prontinha. Ela não fica bonitinha assim não, tá? Fica torta, fica bem torta mesmo. Opa, tá muito lá em cima. Ela fica torta, não fica bonitinha não, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, eu cortei esse papel no meio, tá? Eu dobrei ele bem no meio, ele é um papel bem grossinho. Então, marca aí a medida, tá? É 3,5 por 4,5. Você pode também cortar um quadradinho. Eu achei dessa maneira aqui mais prática pra mim desenhar aqui. Então, é 3,5 por 4,5, tá? Vou pegar o meu molde, venho aqui, ó. Eu viro do lado de cá. Olha aqui como que fica bem mais facinho. Aqui eu coloco aqui bem apertadinho, bem do ladinho, outro do ladinho aqui e risco. Tá vendo? Viro do lado de cá, ó. Viro do lado avesso o meu molde, arrumo certinho pra ficar tudo certinho, tá? Risco para um lado e para o outro. Venho no meu outro lado, tá? Venho no meu outro lado, arrumo aqui direitinho e, ó, passo o risco. Venho para o meu outro lado, arrumo aqui direitinho e passo o risco, certinho? Então, agora a gente vai cortar. Então, todos os quadradinhos a gente corta, tá? Então, eu faço isso aqui, ó, sem dó, tá? Porque nas primeiras que eu fiz, eu pensei assim, nossa, vou estragar. Vou estragar, mas não, gente, não estraga, tá? Não estraga. Pode ir firme mesmo, você vai conseguir. Se eu conseguir, você vai conseguir também, tá? A minha máquina é máquina doméstica, tá? Não é máquina industrial, não. O ponto, o tamanho do ponto, eu coloco 3,5, 4, depende, tá? Depende, mas cuidado para você não usar uma agulha muito fina, senão ela vai acabar forçando muito a máquina, tá? Então, vamos lá. Corta. Cortou todos os lados. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que faz. Então, eu vou abrir a caixinha de leite. Então, eu vou abrir aqui, só um minutinho. Eu vou abrir aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui, pra mostrar pra vocês bem direitinho. Então, eu abro, eu vou passar uma costura daqui até aqui, tá? Passei uma costura, depois eu vou colocar o viés. Mas pra colocar o viés, eu volto aqui de novo pra mostrar pra vocês. Então, faço uma costurinha retinha. Essa parte daqui, ó, o zíper tá aqui. Essa parte do viés sempre para baixo, tá? Desse lado e do outro lado. Então, vamos lá. Arrumo a caixinha de leite, abro ela certinho e passo uma costurinha aqui. Olha só como que ficou. Fiz uma costurinha aqui, olha, aqui. Ficou assim, tá? Então, agora eu venho com o meu viés. E faço do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Eu abro meu viés, vou pregar aqui. Aqui você pode também tá retirando um pouquinho do excesso, tá? Pra não ficar tão grosseiro na hora de costurar. Então, eu faço uma costurinha aqui, depois viro meu viés e rebato meu viés. Eu faço isso dos 4 cantos, tá? Fechando a caixa de leite com uma costura, depois eu venho com o viés aberto. Se você estiver utilizando o viés grosso, você faz dessa mesma forma e depois é só dobrar, tá?
Então, vamos lá, gente, finalizar nossa peça. Olha só, já fiz aqui os 4 cantos, tirando essas linhas que fica, tá? Faz os 4 cantos, aí depois você vai dar uma aberturinha aqui, só pra ver se você costurou as 2 partes do corino, tá? Se por acaso você não costurou, você vem aqui, ó, passa uma costurinha bem aqui novamente pra segurar todas as partes, tá? Mas olha só como que o acabamento ficou bom, ficou muito bom mesmo. Então, agora é a hora da verdade. Então, a gente abre a bolsinha e faz o quê? Desvira a nossa peça, desavessa, né? Desavessa a nossa peça. Olha que lindo que ficou, gente. Arruma aqui bem direitinho. Fecho aqui, ó. E olha que lindo que ficou. Olha que lindo que ficou, gente. Olha, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e me conte aqui nos comentários se você gostou, tá? Lembrando que é uma peça que eu quis muito compartilhar com vocês, porque é algo que eu pensei assim, falei, nossa, se várias mãezinhas pudessem também estar fazendo, né, para seus filhos, também para sobrinhos, entendeu? Então, assim, esse é o motivo de ter compartilhado esse vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreva aqui no nosso canal, curte os nossos vídeos, comenta aí se você gostou, tá? E até a próxima!